Encerrada a ordem do dia. Passemos ao grande expediente. Vereador Rafael Bueno, com a palavra da tribuna. Presidente, obrigado. Eu quero falar hoje da primeira reunião que nós tivemos da CPI da Saúde, que teve um depoimento, né, a primeira oitiva do diretor da UPA Central, senhor Alessandro Ximenes. A partir de agora, vereador Adriano Bressan, vereador Scalco, vereador Alberto Meneguzzi, vereador Ues, vereador Bortola, vereadora Rose, vereadora Estela. A partir de agora, então, e o vereador Cadore, desculpa, porque ontem estava em representação. Nós iremos, então, abrir a caixa preta da saúde pública de Caxias do Sul. E quando a gente fala saúde, a gente fala em todos os aspectos, os hospitais, as UPAs, né, a atenção primária, enfim. Mas ontem, colegas, quem estava presente e nas perguntas de alguns vereadores, nós observamos que nós estamos numa empresa terceirizada e o Alessandro, que está há 3 meses aqui conosco, aqui em Caxias do Sul, ficou no lugar da Ivete, ele referenda aquilo que a gente tinha falado e suspeitado desde o princípio, como diz o Chapolin Colorado. Olha, colegas, numa pergunta que nós fizemos, vereador Cadore, tá, para ele, sobre a questão de médicos, e eu tinha falado de uma famosa sala do sono, e ele referendou que tinha a famosa sala do sono. Agora ele acabou. Mas o que mais me preocupou, e foi falado isso, de uma empresa JC. Quem está falando foi ele, não está gravado. Uma empresa JC, onde médicos pediatras, com uma empresa quarteirizada, falsificavam o ponto dos médicos, falsificavam seus pontos. Ou seja, adulteravam a entrada e a saída dos médicos. E eles terão que devolver cerca de 1.200.000, foi o que ele falou, para a Prefeitura de Caxias do Sul. Ou seja, aquilo que nós falávamos aqui desde o início do processo, vereador Felipe, da terceirização da UPA, do modelo atravessado que iria ser, quarteirizar o serviço. Hoje nós temos 2 tipos de médicos, um que ganha um valor, outro que ganha outro, de forma de contratação. Mas, principalmente, só por isso, 1.200.000 reais que terão que devolver aos cofres do município por falsificação, adulteração de ponto de entrada e saída de médicos. Foi falado também algumas coisas que que são preocupantes para nós. Principalmente, vereador Scalco, que 65% dos atendimentos que vão lá na UPA deveriam ser atendidos nas UBSs. Então, quer dizer que a atenção primária está falhando. E nós temos que descobrir o porquê que está falhando e qual que é o diagnóstico que o município tem a nos apresentar para resolver esse problema. Porque, então, só 35%, só 25% está funcionando de urgência e emergência? 30%, uma média, 35%. Lá na UPA Central, na UPA Zona Norte, ele falou que é 60%. Então, alguma coisa está falhando na atenção primária. Bom, outra coisa que ele falou, que ele veio aqui para Caxias do Sul para reconstruir a gestão. Foi a palavra que ele veio isso. Então, se ele veio para reconstruir o serviço, como ele falou, é porque algo não estava bom, vereadora Gladys. Ou tu dá continuidade, ou tu reconstrói. E ele veio para reconstruir. Então, algumas coisas nós observamos que não estão de acordo com o que está assinado o protocolo
de serviço. Reforça, vereador Fiuza, a importância de investigar a saúde pública de Caxias do Sul. Porque se tem coisa nebulosa na UPA Central, com certeza, nós investigando hospitais, investigando atenção primária, nós iremos observar vários fatos do desperdício do dinheiro público. Mas, vereador Ues, o que nós temos como premissa aqui, enquanto vereador, é fiscalizar os recursos públicos. Mas não é só os recursos públicos que a gente tem que ver. Nós temos que ver a vida do cidadão que tenta uma consulta e depoimento da vereadora Estela, que sofreu na pele também por 4, 5, 6 horas, e ela relatou no depoimento dela e não foi atendida. Então, antes de dinheiro, de recursos públicos, claro que é importante, vereador Lucas, 1.200.000, que foi fraudado, ponto, de médicos, isso ele admitiu, eles vão ter que devolver. É importante cobrar esse recurso? É importante. Mas é mais importante a gente saber o porquê que essas pessoas não estão sendo atendidas. Então, aquilo que a gente falou aqui na tribuna, desde o vereador Alberto Meneguzzi, quando ele foi vereador na legislatura passada, os pedidos de informações, só foi reafirmado ontem, vereador, as irregularidades. Foi a primeira oitiva. Abriu agora a oportunidade de a gente chamar outras pessoas, ex-secretários de saúde, a gente convocar mais pessoas, né? As manifestações dúbias que ele deixou para nós ontem é preocupante. Então, nós precisamos trabalhar, continuar trabalhando, e aqui eu quero agradecer a todos os colegas vereadores e vereadoras, ao vice-presidente, a relatora e aos demais integrantes, que nós estamos trabalhando com seriedade na CPI da Saúde, indiferente do aspecto que cada um pensa, nós estamos trabalhando pelo bem da nossa comunidade, zelando pelos interesses públicos, mas principalmente pela vida das pessoas. Uma parte, vereador Alberto. Não, vereador Rafael, eu fiquei impressionado com a falta de informações da pessoa que estava representando a UPA Central ontem, né? Eu uso um termo, ele foi trucidado ontem, até o meio-dia. Ele não sabia de nada. Era sim, não, talvez. Eu não sei se era uma orientação jurídica, porque talvez nem os advogados soubessem dessas perguntas, mas fiquei impressionado, até com termos pega plantão. Essa empresa JC, eu já tinha tido o relatório dela, já sabia dessa situação em que os médicos realmente não estavam cumprindo a carga horária, né? Tem a questão do cidadão que caiu à frente da UPA, em que, num primeiro momento, a UPA disse que não seria ela a responsável pelo recolhimento desse cidadão. Se falou até dentro da UPA, na visita que a gente fez, que isso era uma farsa, e o cidadão disse que não, nós teríamos que recolher, sim, que não era uma farsa. Então, assim, foi uma coisa sui generis ontem. Essa é a primeira oitiva com esse representante da UPA Central. E nós temos que realmente ir a fundo na UPA Central, na UPA Zona Norte, porque ele abriu várias portas, inclusive deixou a Secretaria da Saúde numa saia justa. Porque várias perguntas que a gente fez é a Secretaria da Saúde, 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 é a Secretaria da Saúde. Então, sinceramente, ontem nós fizemos aí a pergunta para um cidadão que está completamente desinformado a respeito da UPA Central. E isso é muito perigoso realmente, né? Ele não sabia responder nenhuma pergunta do que foi feito por nós. Então, eu recorro, lhe parabenizo, né, como presidente da CPI, e a todos nós da CPI, que a gente faça realmente um estudo, que a gente saiba o que perguntar e estude muito bem, porque vem muita bomba por aí. Vem muita bomba por aí, e de outras UPAs e também de hospitais. E eu vou estar atento a isso. Já tenho as perguntas, já sei exatamente o que eu quero perguntar, e a saúde pública não pode ficar nas mãos de gente assim. Não pode. Isso aí, obrigado. Declaração de líder, presidente. Vereador Alberto, engraçado, né, que falavam que a gente era recordista de pedir informações
Né? Que bom, isso aí subsidiou a gente e está subsidiando. Mas só para concluir, o que eu fiquei mais preocupado ainda, presidente, é que ontem, uma das perguntas do vereador Alberto Meneguzzi, aonde solicitou sobre o episódio que desencadeou o processo da CPI da saúde, que foi a questão do menino Tiago, o jovem Tiago, que estava passando mal, foi negado atendimento, e a prefeitura aplicou uma multa para o InSaúde. O InSaúde recorreu e a prefeitura aplicou a multa de fato. E ele afirmou que a multa era ilegal, né, que a prefeitura estava cometendo uma ilegalidade. Então, é outra questão que nós vamos ter que questionar para a secretária da Saúde. Qual é essa ilegalidade? Qual que é o entendimento da secretaria? Foi aplicada uma multa pelo clamor da população, dos vereadores, ou realmente é uma ilegalidade? Então, só para concluir, presidente, era isso. E quarta-feira, amanhã, teremos a segunda oitiva do diretor da UPA Zona Norte. E na quarta-feira que vem, às 1h30, da secretária de Saúde, a Daniele Meneguzzi. Obrigado. Declaração de líder, presidente. Obrigado, vereador Rafael Bueno.